Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando a 8ª aula do nosso curso, do curso de Grandes Temas de Política Internacional do século XX e XXI, uma proposta dos alunos, né, e que foi muito bem recebida, muitas inscrições, tinha superado o número de inscrições possíveis que pudessem na sala de aula do Google Meet, né? E aí nós passamos para o YouTube e aumentamos para mais umas 20 inscrições. Com muito prazer que eu vou apresentar aqui a professora doutora Maíra Cohen. Nesse semestre a minha auxiliar no curso de Política Externa do Brasil, nem monitor, é auxiliar, nós estamos em algumas oportunidades dando aula em conjunto. A primeira aula foi falar do texto do professor Henrique Altemani de Oliveira e ela da professora Figueira, né? E depois ela já, durante as aulas, já apresentou, inclusive, parte da sua pesquisa. Eu vou aqui falar sobre a professora, é um prazer que estamos aqui com a professora Margarida Nepomuceno, o professor Fábio Gentili, com a querida ex-monitora, minha aluna desse semestre, Paula de Faria Donegá, que está me auxiliando na entrada dos alunos, a verificar aí a entrada dos inscritos, todos que estão aqui presentes. É um prazer muito grande estarmos aqui. O curso continua semana que vem com a professora Margarida Nepomuceno. A última aula caberá a mim, né? Augusto Zanetti, pessoal, Augusto, né? Augusto Zanetti, e aí termina o nosso curso e podemos depois pensarmos em outras atividades em conjunto. Tudo bem? Muito bem, eu vou aqui apresentar um breve currículo da professora doutora Maíra Cohen Lago. Breve currículo. Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e mestre em Integração da América Latina pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina pela mesma universidade, que é a PROLAN USP, onde dá aula um professor Seixas, Renato Seixas, meu coordenador. Gosto muito do professor Renato Seixas. Especialista em Política e Relações Internacionais pela Fundação Escola de Sociologia e Política, FEPESP, duas vezes, FESP, em História da Sociedade e Cultura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-USP. Atualmente é professora de Relações Internacionais do Centro Universitário Fundação Santo André, CUFSA, e da Escola Superior de Relações Internacionais, ESR, né? Tem experiência e desenvolve pesquisa na área de Relações Internacionais e História, com ênfase em Política Internacional, História das Relações Internacionais, História da América Latina Contemporânea e Política Externa Brasileira do século XX e XXI. Tudo bem? A professora Maíra, ela tem podcast, ela dá aula, ela depois pode aqui falar sobre as aulas dela e divulgar para vocês poderem participar. Sempre muito disponível, pessoa muito aberta para debate, vamos debater com ela hoje. Resumo, o objetivo da aula, né, o abstrato, o objetivo da aula é refletir sobre o discurso populista, que é o tema do professor Fábio Gentili, né, e do professor da semana passada, Souza Pinto, né, e a diplomacia do governo de Jair Messias Bolsonaro, durante a pandemia de Covid-19, considerando suas implicações
na política internacional em geral e no combate à pandemia em particular. Para lográ-lo, nos basearemos em fontes primárias e secundárias e dividiremos a aula em 5 momentos principais que serão norteados pelos seguintes questionamentos. A. O que é populismo e discurso populista? B. Populismo no século XXI e pandemia. Como? Isso é o B, né? C. Como se manifesta? Da gripezinha ao melhor país do mundo no combate à pandemia. D. Quais as implicações do discurso populista para a política internacional em geral e para o combate à pandemia em particular? E a pandemia acabará com os populistas? Tudo bem? Então, são questões que a professora aqui está levantando de A a E, né? E remetendo para situações da atualidade, né? do presente, né? Mas fazendo essa reconstituição do conceito de populismo. Então, com a palavra, né, a professora doutora Maíra Conte, que está participando de concursos e se saindo muito bem, né, nos concursos, nos primeiros lugares, professora estudiosa, professora aplicada, professora muito inteligente, muito instigante. Vamos, então, ouvir a professora Maíra Conte. Bom, super obrigada, professor Augusto, pelas palavras, pela apresentação, também pelo espaço, né? Agradeço ao professor Augusto, ao professor Fábio, à professora Margarida, à Paula, que está dando todo esse suporte, essa ajuda, né? Que a gente sabe que cada um é muito importante para que esse curso ocorra, né? Também quero agradecer demais ao pessoal que tem assistido ao curso. Eu tenho participado em algumas aulas síncronas, outras eu tenho assistido, então, para mim está sendo muito prazeroso, é uma grande alegria formar parte desse grande time de profissionais de relações internacionais, profissionais que eu admiro demais, alguns já conhecia, outros não, e que para mim está sendo, então, um momento de grande aprendizado. Quero começar, então, com esse agradecimento e dizendo que é uma grande alegria, então, estar aqui com vocês. O que eu vou trazer hoje para vocês não é exatamente um tema que eu pesquisei no meu mestrado e doutorado, mas é um desdobramento dele, né? Eu vi o Fabio por aí, né? Eu faço parte do grupo de pesquisa Dimensões do Regime Vargas e seus desdobramentos. Então, aliás, quem tiver interesse, é só buscar no Face, né? Depois eu divulgo aqui no chat para vocês. E por que eu estou falando isso, né? Porque tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, eu tive uma preocupação em estudar a comunicação política, né? E tentar entender as relações que foram estabelecidas entre governantes e governados, né? No caso do Brasil, entre Getúlio Vargas e os trabalhadores, no meu mestrado, e no caso argentino, entre Juan Domingo Perón e os trabalhadores. E aí eu fiz isso por meio dos discursos políticos, né, tentando entender, então, como que determinadas imagens dos trabalhadores eram traçadas, eram projetadas, combinadas com toda uma legislação trabalhista, né? E no meu doutorado eu resolvi inverter um pouco esse olhar e estudei, na verdade, as cartas, as milhares de cartas que as pessoas comuns, aí eu estendo, né, não só trabalhadores, enviaram para o Getúlio Vargas e para o Juan Domingo Perón nesses períodos que eu mencionei para vocês, né? O Estado Novo e o primeiro peronismo. E aí, esse tema que eu trago hoje, por que é um desdobramento, né? Porque é uma pesquisa, é algo que eu venho pesquisando desde que eu terminei meu doutorado, né? Eu sou doutora fresca, entre aspas, como a gente brinca. Terminei o doutorado agora em março, e é algo que tem me chamado muito a atenção, tanto pela atualidade, né? Quanto também pela quantidade de estudos que tem saído, e também as novas formas de comunicação política, como o Twitter, né? Então, aqui, vou compartilhar com vocês algumas reflexões iniciais, e aí é ótimo até que eu tenha especialistas aqui comigo, como o professor Fábio Gentili, o professor Augusto, porque também ajuda a gente a pensando, e também vocês, né, fiquem bem à vontade para me interromper durante a aula, né, no chat não vou conseguir enxergar, mas se quiserem me chamar, me avisar, porque aqui é bem mais uma ideia de papo mesmo, de reflexão conjunta, né? E essa reflexão conjunta está muito vinculada, né? Tem vários pontos de conexão com a fala do professor Fábio Gentili,
né, sobre os velhos e novos populismos, que já está disponível no YouTube, eu assisti recentemente, 2 vezes, e também com a fala da semana passada, do professor Antônio Costa Pinto, que falou sobre autoritarismos, né? Então, é mais ou menos daquelas reflexões que eu vou trazer aqui, outras somar algumas coisas, outras complementar, né? E a gente vai um pouco aqui pensando sobre isso, né? E como o professor Augusto já falou, o objetivo é justamente, então, entender esse discurso populista e as suas implicações, os seus desdobramentos para a política internacional, no âmbito mais geral, mais amplo, e, no particular, para o combate à pandemia no Brasil, né? Eu até tinha tido uma ideia de fazer uma comparação com o México, mas eu achei que ia fugir demais, ia ampliar demais, ia gastar tempo demais aqui de vocês, então resolvi ficar mesmo com o Brasil, e deixa para outros momentos, né, para as outras reflexões mais futuras, a comparação com outros líderes que também são conhecidos como populistas, né, na América Latina. O professor Augusto já falou, pensei essa nossa reflexão em 5 pontos principais. Como o professor Fábio Gentili já fez uma excelente, né, abordagem panorâmica sobre o populismo, o discurso populista, só quero marcar alguns pontos, até para vocês perceberem como que eu vejo o populismo, como que eu trabalho com o populismo, né? E, ao mesmo tempo, também trazendo outros autores, inclusive da análise do discurso, que está dentro de um subcampo das letras, né, que é a linguística, né? Então, acho que é interessante a gente também ter essas outras ferramentas enquanto interessados em política internacional, e aí também depois desdobrando isso, focando mais nas especificidades desse populismo no século XXI, o que muda ou não com a pandemia, e aí partir também para uma questão mais de fontes primárias que eu coloquei, que eu fiz um breve levantamento dos tweets do Bolsonaro ao longo desse ano, né, desses quase 2 anos de pandemia que a gente está vivendo, né? Então, também para mostrar um pouco como que isso se manifesta, né, como que a gente observa isso, e também as suas modificações ao longo do tempo, tal. E aí a gente vai encerrando mais com essa questão das implicações e também com uma, vamos dizer assim, uma reflexão mais ampla, ou até mesmo uma provocação, porque uma série de pensadores, de analistas, tem ponderado que a pandemia vai acabar com os populistas, né? Mas tem uma série de outros pensadores que falam que não, que é o contrário, né? A partir da pandemia, os populistas dobram a sua aposta, né? Então, esse é um pouco o mapa do caminho que a gente vai seguir. E, bom, começando questões muito amplas, como vocês observaram, né, na aula do professor Fábio Gentili também, e como vocês observam aí, abrindo seus celulares, abrindo jornais, ligando a televisão, populismo, populista, são palavras que estão, assim, no nosso dia a dia há muitos anos, né? Jogando no Google, uma busca muito básica, né? Populismo e populista dão como resultado mais de 7 milhões, né? Assim, é uma coisa gigantesca mesmo, que tem se espalhado cada vez mais e tem sido utilizada em diversos sentidos para designar diversos líderes, diversos partidos em situações muito adversas, né? Se a gente joga em imagens, aí aparecem também pessoas que vocês conhecem muito bem, né? Como o professor também já colocou, o professor Fábio Gentili na aula dele, tanto Vargas, Perón, Goulart, Lula, Bolsonaro, o próprio JK e assim por diante, né? Então a gente tem indivíduos de variadas vertentes, né, e estratos também, ideológicos, políticos e tudo mais, mas de fundo, né, apesar dessas particularidades, o que a gente percebe é que há um sentido comum quando essas palavras são empregadas, quando essas palavras são utilizadas, né? É algo que remete a irresponsabilidade, a figuras fortes, carismáticas, é sempre o outro, nunca é o próprio político ou aquele que eu me identifico enquanto político, né? Então, é um sentido mais pejorativo, vamos dizer assim, né? Que desqualifica. E é interessante perceber que, por mais que hoje a gente identifique esses fenômenos e essas palavras como pejorativas, nem sempre foram assim, né? O professor Jorge Ferreira, da Federal Fluminense, tem um texto muito interessante sobre o populismo, né, e a coisa, vamos dizer assim. Depois, no final dos slides, eu tenho a referência completa para quem tiver interesse, em que ele vai mostrar como que o populismo surge no vocabulário brasileiro, na década de 40, né, em 42, para remeter
há uma situação de uma manipulação política, e como ele chega nos jornais num sentido muito mais positivo, no sentido de popularidade, do que um sentido negativo, como a gente identifica hoje, né? Então, isso também, só para mostrar como que as coisas vão se transformando, né? E as palavras também, os conceitos também, né? O populismo hoje, segundo o Casmudi, que é um autor que eu gosto bastante, um dos grandes especialistas de populismo, de extrema-direita e tudo mais, coloca que é uma das palavras do vocabulário político mais empregadas, né? Por isso que é importante a gente sempre revisitar essas palavras, esses termos, até para entender por que eles são utilizados, quais são as finalidades, em que situações e para quem, né? Bom, isso aqui só para começar a aquecer as nossas reflexões, né? Agora, entrando mais especificamente na questão teórica, né, conceitual, como o professor Fábio mostrou, populismo ele é um fenômeno político moderno, heterogêneo, né, como a gente tem várias fases. A gente também vai ter, na América Latina, líderes que são identificados mais no âmbito progressista, outros mais no âmbito conservador. O fenômeno, né, vai ter várias definições, como o professor Fábio mostrou, abordagens e também críticas, né? Tudo isso para apontar que o populismo está muito longe de um consenso, gente. Inclusive num consenso de entender se ele é um fenômeno positivo ou negativo, que é algo que eu também quero trazer aqui para vocês mais para o final das nossas reflexões, né? Na minha dissertação e na minha tese de doutorado, eu preferi não utilizar porque a bibliografia que eu dialogava era muito mais próxima do trabalhismo, que o professor Fábio comentou na aula dele, tanto no trabalhismo da Angela de Castro Gomes, quanto do trabalhismo do Daniel James na Argentina. Então, para mim, era mais interessante perceber a agência dos sujeitos e tudo mais, as questões mais de base do que as questões mais amplas, mais gerais, né, mais mapas do caminho, né? Então, eu acabei não utilizando. Mas aqui, né, para a nossa aula, eu acho bem interessante a gente considerar essa publicação do professor Casmudi e do Cristóbal Kausar, né, um holandês e o outro da aula no Chile, em que eles vão considerar o populismo como uma ideologia tênue, que vai considerar a sociedade separada em dois campos homogêneos e antagônicos, né? Então, ideologia eles entendem uma forma muito básica, no sentido de como que a gente percebe o mundo e como que a gente gostaria que esse mundo fosse. E na questão dos campos homogêneos antagônicos, algo que o professor Fábio já comentou também, né? Você tem o povo e a elite. O povo pode ser pensado em três sentidos principais, como também já foi mencionado, né? Um povo soberano, né? A ideia de que a vontade do povo é a que deve prevalecer. Um segundo sentido é mais linkado, vinculado com questões sociais, questões morais, questões culturais, né? Então, o povo como o grande representante, né, é aquele que o governante vai se identificar, e o povo também pode ser pensado e encarado dentro de um sentido de nacionalidade, né? Por exemplo, o povo brasileiro. E é interessante a gente observar que para os populistas, né, para os líderes populistas, esses sentidos podem ser mesclados ou podem ser utilizados de uma outra forma, né? O que é interessante também marcar é que outros autores, como, por exemplo, o Ernesto Laclau, que também foi mencionado na aula do professor Fábio, considera que pelo povo, a palavra povo tem um significante vazio, ou seja, podendo ser preenchido com diversos tipos de indivíduos. Isso potencializa, né? Isso ajuda com que eu consiga colocar aqueles indivíduos que eu quero que se identifiquem comigo nesse grande grupo. E aí, homogêneo, essa é uma questão muito importante, né? Porque por mais que a gente saiba conscientemente que há grandes diferenças no povo em qualquer um desses sentidos, os líderes sempre vão tratar como algo uno, como algo unívoco, como algo que está do lado deles, né? O oposto de povo é a elite, e essa elite, ela pode ser tanto no âmbito econômico, quanto cultural, científico e assim por diante, né? Isso é interessante até para a gente ver que no Brasil a elite entra tanto os empresários, quanto os cientistas, quanto nós professores, quanto todos aqueles que vão contra ao que está sendo colocado, né? Todos aqueles que que baseiam em dados, em pesquisas, em informações científicas e assim por diante, né? Essa elite, em geral, é colocada como alguém corrupta,
alguém que não deixa o povo progredir, alguém que compromete o bem-estar social e assim por diante. Por isso que ela tem que ser combatida. Combatida por quem? Pelo povo, que é dirigido pelo líder populista, né? E um terceiro ponto que é importante da gente marcar aqui também é a questão da vontade geral, né? Então, o governante vai representar essa vontade absoluta, e aqui a gente tem toda uma discussão sobre se o populismo, então, ele estaria muito mais próximo, né, e favoreceria líderes autoritários ou líderes democráticos, né? Porque a partir do momento que se coloca como representante da vontade geral, que passa por cima, né, isso pode ser, então, um perigo dependendo das situações, né? Mas o que é interessante a gente marcar também, e os autores também trazem, é justamente que a gente não pode generalizar, né? A importância da gente olhar cada caso é um caso, cada situação específica é importante de ser avaliada, né? Na própria história política, quando a gente pensa, né, tanto no caso brasileiro, no caso argentino, ou em outros casos que vocês estejam pensando, que vocês conheçam, a gente vai ter formas diferentes do populismo, né? Seja pelas épocas, pelos lugares distintos, que tem a ver tanto com a conjuntura, né, como o professor Fábio mostrou no caso do Brasil, por exemplo, do Vargas, quanto também por o populismo, embora seja essa ideologia, que não é necessariamente uma ideologia de direita ou de esquerda, né? Ela pode ser misturada com outras ideologias diferentes, né? Que vai depender do quê? Vai depender um pouco do sentido que o governante, né, que o líder populista quer dar e quer mobilizar essa população, esse povo, né, esses indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, o que eles colocam é que, apesar dessas especificidades, se a gente olha para um momento atual, por exemplo, o século XXI, a gente consegue encontrar elementos comuns, né, ainda que com caráter e intensidades particulares. Então, eles estudam muito o populismo de direita na Europa, que também foi mencionado. E eles colocam que, entre os elementos comuns, apesar dessas intensidades, a gente tem o euroceticismo e também tem a questão migratória como uma grande pauta, né? Uma repulsa mesmo, né? Inclusive para mostrar o quanto que, muitas vezes, as elites procuram abrir espaço para os imigrantes, e esses imigrantes, entre aspas, né? Estou reproduzindo aqui um discurso, né? Tomariam o lugar dos próprios nacionais, né? Então, aqui é um outro ponto para a gente também observar, né? Que apesar dessa conceituação que eles dão, eles estão considerando particularidades, mas, ao mesmo tempo, tem elementos comuns a depender da situação que a gente está avaliando. Um outro ponto que eu acho que é interessante que eles colocam é justamente considerar não só a oferta política, ou seja, quais são os discursos que estão sendo produzidos, de que forma os líderes estão procurando mobilizar esses indivíduos, quanto também a demanda. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente considerar e que eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns elementos do que a professora Esther Solana, da Unifesp, chamou de bolsonarização no Brasil, né? Então, a demanda tem muito a ver com entender por que as pessoas se identificam, apoiam essas ideias, né? Ou melhor, como que os líderes populistas observam o cenário, identificam demandas e se apropriam dessas demandas e colocam como se fossem suas, né? Bom, um outro ponto que é também muito importante da gente perceber é que tanto avaliar como sucesso ou falência do populismo, né, a ideia de que ele vai resistir ou não vai resistir, não deve ser só ligado, pensado, associado com o número de votos, mas também com a capacidade que os líderes têm de colocar alguns temas na agenda pública, né? Ou mesmo de moldar as políticas públicas, né? De novo, eles usam o exemplo europeu para mostrar a questão da imigração, mas se a gente traz para o Brasil, por exemplo, né, e não só para o Brasil, para outros países da América Latina, como a Argentina, México, questões que são muito pautadas aí nesse momento é o aborto, questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a legalização da maconha e assim por diante, né? E aí o que a gente tem que observar enquanto analistas é justamente o quanto que isso está sendo manipulado para um lado ou para o outro a partir desses líderes populistas para representar os anseios de determinado, entre aspas, povo que eles colocam como homogêneo, né? Eles vão dizer, olha, se existe o populismo é porque existem outras alternativas ao populismo, né? Que aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas só para marcar, tem o elitismo, que também dividiria a sociedade em dois grandes grupos, sendo que esses líderes representariam os interesses das elites.
e o pluralismo estaria mais pensando numa sociedade diversa, plural, com diversos representantes, com diversas pautas, diversas questões, e assim por diante, né? Tem outros autores importantes? Tem, né? O professor Fábio já até trouxe, né, como o Ernesto Laclau, tem um livro muito interessante, A Razão Populista, e também essa outra pesquisadora, a Chantal Mouffe, que tem um livro muito interessante, intitulado Por um Populismo de Esquerda, em que eles vão pensar, né, eles têm alguns trabalhos conjuntos também, mas eles vão pensar o populismo como uma lógica política e social, então não é mais uma ideologia, é pensar um pouco como uma estratégia discursiva que também vai estar dividindo, né, a sociedade em dois grandes grupos, e o modo vai variar justamente porque os conceitos centrais para entender o populismo, o povo e as elites, né, sobretudo o povo, é uma significante vazia, né? Então, aqui, um pouco dessa primeira abordagem que eu queria marcar aqui com vocês, que traz muito mais um olhar de cientistas políticos, dos sociólogos e também de professores de relações internacionais, né, como é o caso do Casmute. Se alguém tiver alguma questão, pode me falando, tá, gente? Eu vou seguindo, eu não vejo o chat, mas fiquem muito à vontade aí para me interromper quando vocês acharem necessário. Uma outra abordagem que é muito interessante é da análise do discurso que eu já estava comentando com vocês, né? Então, o Patrick Charrodot é um linguista francês, né? Tem um livro muito interessante que chama Discurso Político, e ele tem dado várias palestras, ele fala português, né? Eu sou da Universidade de São Paulo, ele já veio na USP algumas vezes, deu cursos, tem várias coisas no YouTube para quem tiver interesse. E a contribuição que eu acredito que ele traga também, para quem se interessa pelo tema, é justamente observar os discursos políticos, né? Discurso entendido como um texto dentro de um contexto, então não é necessariamente um discurso político proferido, por isso que eu estava falando para vocês que um tweet é tanto discurso quanto um discurso político, claro que com milhares de particularidades, mas assim, só para a gente estender um pouco, alargar um pouco o conceito, né? Aqui de uma forma bem básica mesmo. E o Charrodot é interessante porque ele vai considerar, então, que o discurso político, em geral, ele é composto por uma lógica simbólica, que tem a ver com os valores, as visões de mundo de quem está discursando, mas também pragmática. Então, não basta eu falar dos meus valores conservadores e tudo mais para vocês se identificarem comigo. Preciso de mais do que isso. Eu preciso mostrar que eu consigo fazer isso, que eu posso posso executar as minhas ideias, posso executar o que eu penso, né? Em todo discurso político, ele vai ter uma encenação dramatizada, bem de ideia de teatro mesmo, né? Em que você vai ter uma situação inicial que vai descrever o mal, uma desordem. Esse mal, essa desordem, ele acontece por determinadas causas, né? Você vai ter culpados e vítimas sempre. E, por fim, você vai ter uma reparação pela intervenção do líder, né? O líder que é o que está discursando. Ele vai oferecer a solução para determinados problemas, né? Qual que é a diferença de um discurso político comum para um discurso político populista? A grande diferença, segundo Charrodot, é que você vai ter uma radicalização dessa cena que eu narrei para vocês aqui muito rapidamente, né? Então, ao invés de eu descrever o mal como somente uma desordem, é mais do que isso. O mal é uma ameaça à nossa sobrevivência, né? Quando eu vou pensar na determinação das suas causas, eu não vou só identificar os culpados e as vítimas, é mais. Eu vou identificar um bode expiatório, e esse bode expiatório tem que ser eliminado. Quando eu for pensar na questão da reparação, não é somente uma solução, e muitas vezes uma solução que seja viável. Não, eu vou pensar em soluções simples, e eu não sou mais alguém que vai intervir e vai contribuir para que aquilo seja resolvido. Mais do que isso, eu vou ser colocado, enquanto líder, como o salvador. Eu sou a única que pode resolver essa situação, né? Por isso essa imagem de nós para cima, né, como algo positivo, e eles para baixo como algo negativo. Por quê? Porque o populismo, justamente como eu já estava falando aqui, né, com vocês, que vocês já tinham visto na aula do professor Fábio, quando a gente traz para a análise do discurso, a gente também tem essa divisão antagônica da sociedade, dicotômica, né, e que vai construir as imagens do nós, sempre amigos, contra eles, sempre inimigos. E aqui, de novo, ambos homogêneos. Tem uma distinção moral, o que é muito complicado, porque você tem uma dificuldade de compromisso entre, por exemplo, povo e elites, né? E isso vai se arrastando dependendo da situação e se radicalizando ainda mais.
quais são as consequências desse discurso político, desse discurso populista, né? Bom, você tem repolitização de certos temas, alguns que eu já até mencionei para vocês. Você tem a politização do debate político, uma maior politização do debate político, o uso intenso das mídias sociais, e aí entra até a questão das fake news, que a gente pode falar em outros momentos, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter um enfraquecimento das instituições, que a gente já vai falar mais para frente, e o aparelhamento de outras. E por quê? Porque o líder, para salvar, ele precisa ter tudo sob seu controle. Então, aqui é uma contribuição do discurso populista, né, pensando na vertente da linguística. Então, esse era o nosso primeiro ponto da aula. De novo, quem tiver dúvidas, comentários, etc., quiser fazer, fique muito à vontade. Agora, eu entro no segundo ponto, que é justamente pensar o populismo no século XXI e a pandemia. E aí, gente, é bom a gente lembrar que esses populismos que a gente vai falar agora, né, não vou trazer a questão do neopopulismo, do Lula e etc., porque não cabe, né, eu quero me focar mais na questão do Bolsonaro e assim por diante. Esses líderes, né, os dois de baixo que vocês estão vendo, que é o López Obrador do México e o Jair Bolsonaro, que são, na América Latina, dois que são identificados como populistas, ainda que de vertentes absolutamente opostas, eles estão inseridos dentro de algo maior, que vocês já devem ter percebido, já devem ter lido por aí, que é justamente a crise das democracias liberais, né? As crises das democracias liberais que têm demonstrado sinais aí ao longo dos anos, né, principalmente no pós-crise de 2008, no caso da América Latina, principalmente a partir de 2010, com intensificação em 2013, 2014, 2015, e como que a gente identifica essa crise, né? Aqui eu estou muito inspirado no Manuel Castells, que tem um livro, é um sociólogo espanhol, tem um livro muito interessante chamado Ruptura, né? E aí ele vai mostrar que, e a gente olhando também as pesquisas de opinião e tudo mais, os indicadores, né? Como que a gente observa, então? Indicadores de opinião que apontam quanto que a democracia não é mais um valor para muita gente que é questionada sobre isso, né? O LAPOP, por exemplo, que faz uma pesquisa na América Latina, demonstra isso. Pesquisas que também indicam que, para algumas pessoas, o autoritarismo seria justificado se trouxesse melhor qualidade de vida. Quando a gente percebe que as instituições mais valorizadas nessas pesquisas são justamente o exército, a igreja e assim por diante. A gente também pode observar, para além dessas pesquisas de opinião, que talvez vocês estejam lembrando de outras, as variadas manifestações que ocorreram, né? No caso do Brasil, junho de 2013, mas também teve manifestações em 2015, 2016. Um outro sintoma, né, como a gente consegue observar essa crise, são os atores que se dizem de fora da política, né, ou contra a ordem estabelecida, chamados outsiders, né, e aqui os dois se colocam como outsiders, né, embora o Bolsonaro a gente saiba que tem uma longuíssima trajetória política, né. Também dá para a gente perceber pelos partidos nacionalistas ou xenófobos, né, e vocês podem estar pensando também em outros elementos que ajudam a gente a perceber essa crise das democracias liberais. O que é importante a gente marcar aqui é que é um cenário complexo, com particularidades nos diferentes países, mas que tem no seu fundo, pano de fundo, elementos comuns, né, como, por exemplo, a crise econômica e financeira, os seus desdobramentos, né, a própria limitada capacidade dos líderes responderem a problemas globais, né, tanto na questão da desigualdade social, da pobreza, da miséria, questões ambientais, questões sociais e assim por diante. Você tem também uma questão do desgaste político, né? No caso do Brasil, lembrar que está num contexto de Lava Jato, num contexto de diversos escândalos de corrupção. Outros autores também identificam aqui a própria desilusão com o Partido dos Trabalhadores, né? A questão também que entra aqui, a crise identitária, né? Lembrar também os desdobramentos dos grandes fluxos migratórios, as manifestações de xenofobia, né? A questão da desigualdade social que eu já falei para vocês, a personalização da política, então, justamente, lembrar também que, no caso do Bolsonaro, gente, ele tinha 8 segundos na televisão e todo o contato que ele fez foi por mídias sociais, né, o Twitter, Facebook, né, e assim por diante. Então, quanto que isso é importante, quanto que ainda segue sendo importante, tem grupos específicos do Telegram, do WhatsApp, que ajuda nessa comunicação, entre aspas, direta, né? A questão das fake news, que a gente pode pensar um pouquinho mais para frente, a própria fragmentação e polarização da sociedade, uma rejeição geral ao estado de coisas, né? Trazendo muito para o Brasil, voltando à questão da Esther Solano, né? Ela tem um texto muito interessante sobre a bolsonarização do Brasil e depois, agora, publicou uma pesquisa recente
no site do Instituto FHC, sobre os bolsonaristas, né? E ela vai identificar ali diversos tipos de bolsonaristas, aqueles que estão arrependidos, aqueles que são fiéis até o fim, aqueles que são mais críticos. Né? E é interessante porque as pesquisas dela vêm lá desde as manifestações de 2015 e 2016. Nessas pesquisas, ela já identificava essa repulsa, né, aos políticos que estavam aí, às instituições que estavam aí, aos partidos políticos, ao PT, ao comunismo do PT, segundo o que ela identificou nas pesquisas dela, né? E também a uma vontade de ter um líder mais autêntico, a uma vontade de ter um líder mais representante realmente dos interesses do povo. Então, aqui é interessante de observar como que, no caso brasileiro, isso se coloca. Né? Então, isso por um lado, né? A gente tem um cenário mais amplo. Por outro lado, um outro ponto que é importante a gente marcar é justamente quais são os desdobramentos desses líderes populistas para as democracias. Né? Então, também tem um outro livro que talvez vocês conheçam, que é Como as Democracias Morrem, em que o Levitsky e o Ziblatt vão tentar entender, né, num processo mais amplo, uma preocupação maior com os Estados Unidos, mas eles acabam tocando também em outros líderes, né, populistas pelo mundo, como que eles acabam, muitas vezes, prejudicando a democracia. E justamente por quê? Porque eles entram por meio do processo democrático, e no meio desse processo democrático, né, eles querem subverter. Então, eles vão deslegitimar, como a gente está vendo, né, os opositores, os partidos políticos, as próprias instituições políticas, não importa quem sejam elas, né. Eles vão ameaçar ou rejeitar resultados de eleições, então talvez vocês estejam acompanhando aí a questão do voto impresso, que já vai ter fraude eleitoral, que com certeza vai ter fraude eleitoral se o Bolsonaro não ganhar. Os populistas, como eu já comentei, eles tentam enfraquecer as salvaguardas institucionais, eles trocam cargos importantes se não convém a eles, eles compram ou silenciam opositores, eles tentam mudar as regras do jogo, como a gente está vendo, eles toleram ou encorajam violência, né, como a gente pode ver na questão da imprensa, né, os xingamentos, e aí isso não é uma exclusividade brasileira, talvez vocês tenham acompanhado como que isso se deu nos Estados Unidos com Donald Trump, por exemplo, né, e tudo isso para quê? Também para intimidar a imprensa livre, né. Então, isso também é um ponto para a gente ter no horizonte, né, que tem um cenário complexo, com todas essas características, e também a gente tem essa questão do quanto que esses líderes populistas, determinados líderes populistas, dependendo da forma como eles utilizam essas práticas, como que isso também ameaça a democracia. Trazendo já para a pandemia, o que a gente percebe? Que esse cenário que já era muito complexo, ele é aprofundado, né? Aprofundado por diversas razões, tanto sanitárias, né, quanto também econômicas. E aí, nesse sentido, que o que a gente percebe também é que há uma maior imersão digital, né, tanto para o bem quanto para o mal. E isso é complicado porque, ao mesmo tempo que a gente acessa informações que muitas vezes a gente não tem, como, por exemplo, o número de mortos, o número de contaminados, como está a situação em outros estados do Brasil, como que está a situação se a gente compara Brasil com outros países da América Latina ou do mundo, ao mesmo tempo a gente tem uma propagação gigantesca de fake news, né? Fake news que dizem que esse não é o número real, fake news que dizem que outros remédios são milagrosos, são importantes de serem utilizados, fake news que dizem que isolamento é uma bobagem, assim por diante, né? Então, acaba favorecendo a circulação de ideias conspiratórias e, ao mesmo tempo, algo que dois professores que eu gosto muito, um foi meu professor, que é o Guilherme Casarões, da FGV, e o outro, Davi Magalhães, da PUC São Paulo, acabam identificando, a partir de outras leituras, como populismo médico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente também tem uma divisão na forma de interpretar como lidar com o vírus, né? Então, quer dizer, será que a gente precisa mesmo de vacina? Será que a gente precisa mesmo considerar esses estudos que dizem que ivermectina, cloroquina não são tão eficientes? Talvez não, talvez a gente tenha que se alinhar mais a uma medicina alternativa, que não tem tantos testes, mas que pode ser eficaz. Vejam bem o presidente Bolsonaro, que tomou cloroquina e ficou bem, né? Então, aqui eu estou usando um pouco dos discursos para mostrar um pouco como que isso se dá, né? Eles têm um artigo muito interessante que está na bibliografia, depois, para quem quiser ler, mas mostrando um pouco como que isso é construído, não é uma exclusividade do Brasil, como vocês devem imaginar, tem uma conexão com os Estados Unidos e com outros
países que também têm líderes populistas, um pouco para dizer, olha, a gente tem uma solução milagrosa para o problema. A questão é só a gente tirar do nosso caminho quem está atrapalhando. E quem está atrapalhando? Os cientistas, os professores, aqueles que acreditam na ciência, que acreditam nos estudos e assim por diante, né? Então, aqui é um pouco só para mostrar como que se dá a relação entre os populistas e a pandemia. E para finalizar aqui essa segunda parte, uma outra coisa que é importante a gente perceber, no âmbito mais amplo, mais geral, é que a pandemia, para além dos populistas, ela expõe ou vai explicitar aspectos positivos e negativos da natureza dos estados, né? Então, os dois líderes que vocês veem acima são líderes que trataram a pandemia de formas distintas, né? Uma é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é um dos países que está em várias pesquisas como um daqueles que melhor combateu a pandemia, né? E do lado direito, o ex-primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né? Que fez uma série de campanhas estimulando a vacinação e tudo mais, né? Mas, com relação à questão da natureza dos estados, quando a gente quiser, né, o pessoal que é de relações internacionais, identificar os aspectos positivos, a gente vai muito pensar na questão da cooperação entre os estados, pode pensar em como que a OMS é importante para ajudar, né, a pensar soluções conjuntas, a favorecer convênios como o COVAX Facility e assim por diante. E o negativo a gente pensa justamente na questão conflituosa entre os estados, né? Justamente eles vão pensar, bom, vou fechar a fronteira, não me importa por onde que o imigrante vai passar, não vou ceder medicamentos, não vou dar medicamentos, né? E assim por diante. Um pouco para mostrar que não necessariamente os populistas vão estar do lado cooperativo ou negativo, justamente porque a gente tem que observar as variadas particularidades, né? Então aqui também quis dar um quadro geral para a gente chegar nas questões ainda agora mais particulares, né? E as questões mais particulares têm justamente a ver com os discursos, né? Estou chegando na terceira parte da minha fala. Esses discursos, como eu falei para vocês, são tweets, né? Eu fiz um brevíssimo levantamento de postagens desde o ano passado, de março do ano passado até junho de 2021, eu já tinha começado a fazer em outra ocasião. E agora eu tenho seguido, porque eu acho que é algo que é bem interessante, até porque tem sido apagado e tudo mais, né? Então, não se trata necessariamente de uma análise do discurso, mas só um levantamento para a gente observar, então, como tudo aquilo que eu venho falando até agora, né, tanto conceitualmente de populismo, quanto que isso pode ser utilizado pela análise do discurso, como que isso se manifesta no caso brasileiro, né? E o título da gripezinha, o melhor país do mundo no combate à pandemia, tem justamente a ver com as variações, né, do Bolsonaro, e aqui, claro, eu centro na figura dele, mas como vocês bem sabem, né, tem todo um grupo de pessoas envolvidas, né, tanto funcionários quanto familiares, né, e outras pessoas também, né, não vou trazer governadores, prefeitos, porque aí ia se estender demais. Eu foco na figura dele como um grande representante, mas obviamente que a gente poderia também falar de outras personalidades, né, o próprio Ernesto Araújo, que foi o nosso ministro de Relações Exteriores, Pazuello, né, e assim por diante. Se a gente levanta temáticas, né, antes de entrar na questão ainda mais específica, o que a gente observa é que vai ter temáticas lá no ano passado, né, e que seguem até hoje, como, por exemplo, a dicotomia saúde ou emprego, né? Então, o fica em casa é só para aqueles que podem, né? A gente precisa deixar as pessoas saírem, porque as pessoas não vão conseguir sobreviver nessa pandemia. Um segundo tema que segue até hoje é justamente a dicotomia entre má imprensa e boa imprensa, que a gente já vai ver como que isso se coloca. A terceira é a dicotomia entre o presidente, que é o grande representante do povo, e os governadores, que são eles, né, os outros, né, vamos dizer assim, representantes das elites, que só têm os seus próprios interesses. A gente também tinha, né, agora menos, a questão do tratamento precoce, muito presente no ano passado, até o começo desse ano. A questão da fabricação e da distribuição da vacina, né, muitíssimas polêmicas. E a vacinação, que também continua sendo uma polêmica, não só pela questão que a gente está assistindo hoje, né, da Covaxin e tudo mais, mas também por uma questão de que ela não é obrigatória, que só quem quiser, né, que algumas são melhores do que outras e tal. Então, aqui é um quadro geral dos temas que mais aparecem no tweet do Bolsonaro, né? Claro que aqui eu excluí todos os temas que não têm diretamente a ver com a pandemia, que servem de cortina de fumaça, né? Como a questão dos votos impresso, as obras de infraestrutura, as relações do Brasil com outros países e assim por diante, né? Então, eu fiz um recorte para a gente observar mais especificamente a questão da pandemia.
E aí, lembrem que eu falei para vocês da encenação dramatizada, radicalizada? Então, como que isso a gente pode observar? Tentando fazer uma reunião de elementos, né? Na identificação do fenômeno, ou seja, do Covid-19, como que ele vai aparecendo e vai se modificando ao longo do tempo, né? A gente teve gripezinho e resfriadinho lá no ano passado, mais para o final do ano, finalzinho de pandemia, depois, em janeiro e fevereiro, o Bolsonaro já começa a reconhecer que veio para ficar, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o melhor país no combate à pandemia. Em janeiro, já começa a observar que o vírus é potencializado e isso vai tendo variações, né? Às vezes para o mais, às vezes para o menos, sobre como ele vai identificando a pandemia, né? Quando a gente tem a descrição do mal, né, o que está acontecendo, né, o povo ameaçado, o povo está ameaçado pela crise, uma crise que é provocada não só pelo vírus, mas também pelo desemprego. O Bolsonaro descreve a situação em diversos momentos, inclusive e principalmente nas lives dele, uma vez por semana, como um caos social, quase caos social, que é marcado pelo desemprego, pela fome, pela miséria e pelo pânico. Na determinação da causa, que é aqueles nós e eles, que tinha lá no começo dos slides, né? Quem são eles? Eles são as elites, os defensores do fica em casa e economia a gente vê depois. Quem são os nós? O povo e aqueles que se identificam com o lema o Brasil não pode parar. Como que eles aparecem, né, nos variados tweets, falas, etc., né? Eles aparecem como maricas, fracos, covardes, omissos, que atentam contra a nação brasileira, são antipatriotas, são ex-aliados, são traidores, eles tomam tubaína, né? Acho que vocês lembram do trocadilho, tubaína e cloroquina, e gostam de fazer placar da pandemia com o número de mortos. Quem somos nós? É um povo maravilhoso, trabalhador, corajoso, é um povo que se identifica com o lema Brasil acima de tudo, é um povo que toma cloroquina e é um povo que quer lutar e quer vencer a pandemia mais trabalhando. Na questão da imprensa, né, da má imprensa e boa imprensa que a gente viu no slide anterior. A má imprensa, né, é aquela que politiza o vírus, que politiza o tratamento precoce, que dissemina o pânico mostrando quantas mortes tem todo dia, que fazem um consórcio para saber de quantas mortes, que promove a histeria social e que faz placar da pandemia. Contra essa imprensa, a gente tem o que eles identificam como boa imprensa. E quem que é a boa imprensa? É a não tradicional, né? Aquelas que estão nos WhatsApps, que estão no Telegram, que estão nos perfis. Né? E ela é responsável e comprometida com a verdade. Não politiza o vírus, nem o tratamento precoce, traz a verdade dos fatos e também é inspirada em publicações científicas internacionais que quase nunca são mencionadas. Com relação aos governadores e prefeitos versus o Jair e o povo, né? Os governadores e prefeitos, a gente tem uma polêmica, né, com o governador de São Paulo, né? Então, antes com a vacina, né, a vacina chinesa do João Dória, são demagogos, eles restringem o funcionamento do comércio, eles obrigam a tomar vacina, eles implementam um lockdown que pode ser associado, segundo o Bolsonaro, a um estado de sítio, e eles são exatamente um protótipo de ditadores, porque eles impedem a liberdade humana, né? Essa é uma grande pauta dos bolsonaristas. Em contraposição, o Jair, que representa o povo, né, ele considera que emprego e vida caminham juntos, que o povo não vai ser cobaia de ninguém com relação à vacina, a vacina não tem que ser obrigatória, cada um vai tomar se quiser, a liberdade é o maior bem, né, inclusive maior do que a vida. Os brasileiros que desejarem vão ser vacinados. Ele não obriga ninguém a ficar em casa, não fechou comércio e não é responsável por essa crise econômica que a gente está vivendo, né, econômica e sanitária. Com relação às instituições, as instituições impediram a tomada de decisões, né, como vocês já devem ter observado, culpabilização dos governadores, dos prefeitos, etc., é diária. As instituições são responsáveis pelo caos social. Né, no caso agora da CPI, isso reaparece muito forte. E também essas instituições são pautadas pelas ações de organismos internacionais, o que acaba infringindo a soberania brasileira, segundo os discursos aqui. E o Jair Bolsonaro é aquele que trabalha pelo bem do Brasil, que está impedido de trabalhar, né? As instituições não deixam ele trabalhar. Ele é a favor da boa ciência é aquela ciência alternativa que eu mencionei, e considera que a CPI é só para desgastar o seu governo, porque ele está tudo bem. Ele combateu a pandemia muito bem, inclusive deu uma declaração hoje que está tudo perfeito. Então, ele só está aguardando o povo dar uma sinalização para ele tomar uma providência mais radical. Tudo isso para dizer que, na reparação, ele aparece como salvador providente, tanto, aqui não vou entrar nos detalhes, pelas soluções que ele oferece, que ele ofereceu ao longo desse ano, né,
esse ano, do ano passado, né, tanto do tratamento precoce, quanto também da forma das relações estabelecidas, né, e ele é sempre relatado, então, projetado como alguém corajoso, servo da pátria, faz sacrifício para o Brasil o tempo inteiro, se faz de coitado em alguns momentos, né, fala que o vírus para a imprensa é ele mesmo, né, sendo que o vírus é o Covid, e assim por diante. Então, aqui é um pouco um resumo, né, desse levantamento que vocês podem observar também no Twitter, desculpem, e que vocês também devem ter visto por aí. Indo já para a quarta parte, né, pensando então nos efeitos disso no âmbito internacional, né, a gente tem efeitos variados, como vocês imaginam, e aqui, de novo, eu amplio, mas ao mesmo tempo tento focar na questão do Bolsonaro, né. Um primeiro efeito que a gente poderia destacar é a questão das tensões entre um acompanhamento internacional da pandemia, dirigido pela Organização Mundial da Saúde, versus a gestão doméstica da pandemia, né. E essas tensões por quê? Bom, como vocês já sabem, já observaram, minimizam a doença, ignoram as recomendações, adotam soluções simples, propagam fake news e também politizam o vírus e o combate, né. Aí aqui eu trouxe um pouco um exemplo do Ernesto Araújo para a gente lembrar, né, daquelas expressões como comunavírus, a própria ideia de lockdown do espírito humano, quando se refere ao isolamento social, ao conflito logopolítico que ele coloca, né, porque para ele as mídias sociais estão restringindo, principalmente o Facebook, né, estão restringindo a liberdade de fala, né, a ideia de que a liberdade e a democracia são novas vítimas do Covid, e que ele também libertou Itamaraty, né, para quem quiser ver um balanço da gestão dele, como que ele identifica as suas ações ao longo do combate da pandemia, né, que foram muito questionadas, estão sendo muito questionadas na CPI, é só ver no blog dele, né, o Metapolítica, o balanço da gestão. Mas, então, esse é o primeiro ponto, que não é exclusivo do Bolsonaro, né? A gente pode encontrar isso também no Trump, e pode encontrar isso também em outros casos aí que vocês estejam pensando também, como, por exemplo, o Lopes Obrador, né, que acabou também entrando em manifestações, politizando também a pandemia, oferecendo soluções simples e assim por diante. Um segundo ponto que é importante destacar é justamente a tensão com outros países, né? O mesmo isolamento no cenário internacional, isolamento brasileiro no cenário internacional. Tensão com outros países, como vocês já devem estar imaginando, a tensão com a China, né? O vacina e toda a culpa do vírus chinês, aí as polêmicas com o Eduardo Bolsonaro, a polêmica com o Weintraub, né? Com aquele quadrinho da Mônica, o Eduardo Bolsonaro falando de Chernobyl, né? E assim por diante. E o isolamento no cenário internacional, no sentido de ignorar o que está acontecendo e não tomar medidas sobre isso, né? O Brasil, acho que vocês já devem ter escutado, no ano passado, em abril, foi colocado dentro do grupo dos avestruzes, né? Avestruzes de ficar com a cabeça enterrada na terra, né? Então, quem está nesse grupo? Belarus, com o ditador Lukashenko, né? Em que, para ele, não há vírus, não envia o registro de quantidade de infectados e mortos. Turcomenistão, também, que não tem casos, né? Também... ocasionalmente é uma ditadura, né? Aqui eu estou usando de uma forma, né, que não é real, acho que é. A Tanzânia, que fala para orar, né? E Nicarágua, do Ortega, e a Coreia do Norte também, que diz que nunca existiu vírus lá, né? Ou seja, são governos, né, países que representam o negacionismo e desestimulam as medidas de isolamento. E aí acabam também politizando tanto a doença quanto a vacina. Vou comprar de um país, não vou comprar de outro, independente de questões científicas, né? Um terceiro ponto que é muito importante, está sendo muito chamado a atenção, é a questão de como que o Covid abre espaço para medidas autoritárias. E aqui também, de novo, a gente pode trazer outros países, né? Tem um relatório recente da Human Rights Watch, que vai justamente... fazer um mapa das diversas medidas autoritárias que estão sendo implementadas, né? Então, na Índia, não sei se vocês chegaram a ver, teve uma imposição de lockdown justamente no ano passado, quando estavam tendo uma série de manifestações contra o Narendra Modi. Na Hungria, acabou fechando o parlamento, né? Também uma política radical contra refugiados. Na Filipinas, talvez vocês tenham visto também, o Duterte mandou atirar em quem descumprisse as regras de isolamento e agora coloca que a vacinação é obrigatória. E no caso do Brasil, não é justamente essas medidas autoritárias, mas o que é identificado no relatório como uma medida autoritária é a falta de informação, é não ceder as informações para a gente da quantidade de contaminados, quantidade de mortes, né, num ponto que a gente teve que formar um consórcio para saber dessas informações, né.
Para além desses elementos, né, a gente tem outros dois que são super importantes também, que são milhares de mortos e contagiados, como eu vou mostrar para vocês agora, também o atraso e a demora da vacinação. Aqui, o que vocês estão vendo, né, é um mapa que foi organizado pela OMS, atualizado praticamente diariamente, né, só que eu peguei da semana passada, quando eu estava preparando a aula. É um mapa aqui de número de mortos, então, como vocês podem observar, quanto mais escuro, maior o número de mortos, né, o Brasil já ultrapassou os 520 mil mortos, então, está uma cor bem escura. Aqui é comparado com outros países, né? A Índia, hoje saiu no jornal que está com 400 mil, mas na verdade a OMS considera que há uma sobrevalorização do número, né? Então, na verdade, ela estaria na frente do Brasil, mas aqui só para vocês observarem a posição no Brasil. Aqui é uma questão muito importante que também está vindo à tona, né? A gente escuta por aí que o Brasil é o país que mais vacina no mundo, né? Está entre os primeiros e tudo mais. De fato, ele está, mas na primeira dose, né? A gente tem que considerar os valores relativos, não absolutos. Isso é uma confusão que está sendo muito estimulada, né? Então, aqui, como vocês veem, se for pensar em quantidade de pessoas vacinadas, primeira dose, o Brasil está escuro, né? Se a gente for, aqui é um estudo, gente, de Oxford, tá? É um outro lugar muito interessante para quem quiser ter informações, inclusive por país, tá? Quando a gente considera as duas doses, né? Aqui, considerando as vacinas que são 2 doses, né? O estudo também, a gente vê que o Brasil está bem clarinho, né? E aqui, do lado direito, dá para você fazer um ranking, assim, né? Eu coloquei alguns, mas, assim, o Brasil está em 70º, 80º, assim, 11,6% da população foi vacinada, agora está em torno de 12 e pouco, mas, enfim, comparado, né, com outros países, a gente percebe também um pouco desses desdobramentos, né? Tanto essas implicações, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito do combate à pandemia. Então, aqui outros países, coloquei um pouco dos países da América Latina para a gente observar também. Brasil e México muito próximos, né? Depois, eu sei que eu passei rápido, depois eu posso disponibilizar os slides, né, para vocês olharem com calma e quiserem consultar também os links que eu coloquei, enfim. E aí, para terminar, né, a última parte, que é mais uma reflexão bem a título de vamos conversar, que é justamente a gente pensar se a pandemia acabará com os populistas, né? Então, como eu disse para vocês lá no comecinho da aula, por que alguns pensadores, né, alguns analistas políticos consideraram, principalmente no ano passado, que a pandemia acabaria com os populistas? Porque a pandemia constrange a lógica populista, né? Tanto a anti-elite, já que dentro da elite tem os cientistas, por exemplo, mas não só os cientistas, né? E também essa retórica das soluções simples, né? Cloroquina, ivermectina, vitamina D, o sol e assim por diante, né? Que não demonstraram uma eficácia para o combate à pandemia. Né? Então, por conta disso, pensaram, bom, agora é o momento de derrubar, né, de acabar com os populistas. Isso foi fortalecido com as eleições norte-americanas, né, em que o Donald Trump não conseguiu vencer. Então, eles falaram assim, bom, agora acho que é um bom sinal, acho que dá para a gente ter uma esperança, já que a pandemia escancarou os limites das ações do populismo e também enquadrou parte dos populistas, né? Quer dizer, eles ficaram ali rendidos nas suas ações, né? Só que o que a gente observa, né? E aí outros analistas vão trazer por esse outro ponto de vista, né? Como Guilherme Casarões, como o Casmudi e outros, né? É que os populistas, principalmente Bolsonaro, Obrador, etc., eles dobraram a aposta retórica anti-elitista e autoritária durante a pandemia. Então, a ideia do povo versus sistema. No caso do Brasil, a dicotomia entre aqueles que podem trabalhar em casa e os que não podem trabalhar. Então, os que podem trabalhar em casa representando a elite, os que não podem trabalhar representando o povo, não tem opção, porque se eles não vão trabalhar, eles não conseguem se alimentar. Os trabalhadores formais que conseguiram subsídios, aqueles autônomos que não conseguiram, e assim por diante. Né? E aí eu trago de novo a pesquisa da Solano, agora pensando mais no caso da pandemia, que é interessante observar que, no caso, aqueles diversos, né, os 3 tipos de bolsonaristas, tal, né, os arrependidos, os críticos e os que são fiéis, né, no caso do isolamento, teve uma divisão justamente por causa dessa questão do quem pode trabalhar em casa e quem não pode trabalhar em casa. Né? Então, em certa medida, nisso, eles criticam o Bolsonaro com relação
a forma com que ele lida e lidou com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, nessa questão do isolamento, eles um pouco que compreendem melhor, porque muitas vezes eles mesmos têm que sair para trabalhar. Na questão do programa de auxílio emergencial, a maioria é favorável, inclusive porque a maioria recebeu o auxílio emergencial e considerou que sim, o auxílio emergencial realmente não daria para eles sobreviverem. Com relação às culpas, nas culpabilizações, tem uma crítica ao Bolsonaro, mas também tem críticas a governadores, a prefeitos, né, e assim por diante. Com relação à renúncia ao impeachment, aqui é interessante porque ela mescla, né, com os fiéis e com os críticos, e aí os fiéis não acreditam nem em renúncia, nem em impeachment. Ao mesmo tempo, quando pensam em alternativas eleitorais, os críticos, quando tem que ser colocados Bolsonaro versus o Lula, por exemplo, eles ainda tendem mais ao Bolsonaro do que ao Lula, embora reconheçam toda essa questão do Bolsonaro e tudo das implicações para o Brasil, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais disso, mas eu já vou finalizando com um outro argumento que os analistas colocam, que é justamente a matéria-prima, né, entre aspas. Assim, a gente viu os elementos que compõem essa crise da democracia liberal, que compõem esse momento que a gente está vivendo, e o que a gente observa é que aqueles elementos de insatisfação com o estado das coisas, a desigualdade social com um número gigantesco, o desemprego, a fome, etc., ela só tem sido aprofundadas, né? E isso, até trago alguns dados aqui para vocês com relação ao Brasil, que o número de desemprego, o número de desempregados, 14,8 milhões, de fome, quase 60% da população tem algum grau de insegurança alimentar, de pobreza extrema, a gente tem cerca de 27 milhões de pessoas, e isso vai só se aprofundando, como a gente já deve bem imaginar, né? Já está sabendo. Então, para concluir, o que os analistas colocam, né? Não dá para a gente dizer nem que sim, nem que não. O que a gente tem que perceber são os casos específicos, né? Como o Casmudi diz, alguns vão vencer, outros vão perder e outros vão continuar na mesma. Então, o que a gente pode fazer enquanto analistas é justamente analisar conjunturalmente e considerar as diversas variáveis, né? E um último ponto, e aqui prometo que eu termino mesmo, a Chantal Mouffe tem aquele livro Por um Populismo de Esquerda, e ela traz uma perspectiva muito interessante, que é pensar que uma abordagem populista de esquerda pode ser interessante para a gente conseguir superar essa fase do que a gente está vivendo, uma fase que não tem igualdade, que não tem justiça social, né? Então, ela não está considerando exatamente o espectro da esquerda, mas justamente os valores que estão inseridos nessa nossa ideia, né, mais geral, de esquerda. Então, é um pouco isso que eu queria trazer para vocês. Desculpa se eu falei demais, mas é um tema realmente que é bem, bem complexo, várias reflexões aqui. Agora quero ouvir vocês, né? Fico aberta aqui a bibliografia que eu mencionei. De novo, para quem quiser, aqui está o meu contato, posso passar o slide, posso disponibilizar e fico à disposição. Muito obrigada novamente pela oportunidade, obrigada pela atenção, pessoal. Obrigado, professora Maíra Cohen. Professor Dr. Fábio Gentili, então, com a palavra para comentar a aula da professora doutora Maíra Cohen. Então, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, pela excelente exposição, pela cheia de ideias, muitas ideias para pensar. Eu acompanhei com muito interesse e vou fazer alguns comentários e depois vou fazer não é propriamente uma pergunta, mas assim, mais gostaria de depois de ouvir a Maíra desenvolvendo alguns pontos ainda, um pouco mais do que ela apresenta. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Maíra em algumas circunstâncias. E, então, sempre estou acompanhando com muito interesse, realmente.
porque ela anda estudando sobre a época Vargas, como ela falou, as relações diplomáticas entre os países da América Latina, daquela época. Então, realmente, trata-se de uma pesquisa muito interessante, realmente. Eu concordo com a Maíra sobre a ideia que o populismo ele é um conceito muito amplo, ambíguo, que você pode colocar no populismo muitas coisas, realmente. Pode colocar diferentes ideias de povo. E talvez isso é também um ponto de força do populismo, porque ele se apresenta nas crises da liberal-democracia com bons argumentos, porque realmente você tem, em algumas circunstâncias, em algumas conjunturas, realmente você tem crises assustadoras. Só pensar na primeira onda populista depois da Segunda Guerra Mundial, ou pensar agora no populismo a partir da década de 90, você realmente tem crise que abrem espaço para os populistas. E os populistas, eles atendem uma exigência de representação de uma massa social que não é aquela não é a sociedade dos indivíduos liberais e racionalistas. Então, me parece que o populismo, ele realmente tenta, em algumas circunstâncias, até consegue atender uma demanda das massas diante da crise da liberal-democracia clássica. Por exemplo, na Europa da década de 90, você tem uma onda populista, e também no Brasil, na América Latina, na década de 90, por exemplo. Diante da crise do modelo partidário clássico, que os partidos conseguiram atender esta demanda a partir do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 80, 90. Eu diria que a democracia contemporânea, ela consegue, digamos assim, contornar o populismo quando ela tem mecanismos compensatórios. Por exemplo, quando que funcionou bem a democracia, liberal-democracia? Funcionou bem quando ela foi amparada pelo Estado Social, então conseguir realmente atender uma demanda social. Quando isso não acontece, a partir da década de 80, até hoje, isso abre espaços para os movimentos populistas. Porque, no fundo, o populismo também é um projeto de organização das massas, como o fascismo, como a liberal-democracia a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, se a liberal-democracia não consegue atender isso, não consegue cumprir o seu papel, o populismo é sempre uma ameaça que pode surgir. Inclusive com argumentos que realmente, às vezes, que eles são argumentos até bem construídos, porque eu lembro, na Itália, quando Berlusconi ganhou as eleições, todo mundo falava, você tem uma postura fascista. Ele falava, eu fui eleito pelo povo, por via eleitoral. Que fascismo é esse aqui? Isso não é fascismo, isso é democracia, isso é a verdadeira democracia, porque o povo que está querendo ser representado, e inclusive está querendo ser representado de uma forma diferente daquela da política corrupta,
da velha política, é um discurso, eu sou um empresário que entra em política, sou um homem que se construiu, um self-made man, que se construiu sozinho, então eu não preciso de... Embora isso não é verdade, porque ele precisou de muitos apoios políticos na década de 80 para conseguir fazer a sua ascensão empresarial e depois entrar em política. Mas o que conta, então, esse discurso mobilizador, que é muito importante. Então, acho que eu concordo sobre esta parte aqui. Agora, por exemplo, tem um argumento que foi apresentado por alguns colegas da universidade que estão na área da economia, sobre o populismo como categoria para pensar os governos, um governo de um país. Por exemplo, eles estudaram a segunda época de Getúlio Vargas, na década de 50, os primeiros governos e os governos seguintes da década de 50. Chegando na conclusão que populismo pode ser uma categoria interessante para pensar a lógica do discurso populista nas eleições, e também como o próprio populista ele continua se vitimizando, se apresentando como vítima, mesmo quando ele ganha as eleições, é sempre criando inimigos, precisa de criar inimigos para fortalecer a comunidade simbólica que ele representa, porém, não é uma categoria que tem um valor quando você vai fazer uma análise, por exemplo, dos planejamentos econômicos. Quando a gente vai pensar o governo Vargas na década de 50, ou os governos de João Goulart, é claro que o populismo não funciona, uma vez que vai ver como eles têm que articular uma rede de mediações entre empresários, classe trabalhadora, militares, movimentos, assim, para tentar de fazer uma política. Aqui, então, essa é uma postura muito schumpeteriana, que a democracia funciona pela mediação, e não que o populismo, de qualquer forma, ele, de uma certa forma, é destinado se a democracia funcionar bem, a fracassar. Então, eu gostei muito da parte que a Maíra apresenta, a sua reflexão sobre a questão do bolsonarismo. Eu convido ela também a dar continuidade nessa análise, porque estamos numa, digamos assim, uma análise bastante atual, inovadora, são fenômenos em andamento. Achei interessante as coisas que ela apresentou, o discurso, os conceitos que são utilizados pela comunidade bolsonarista em rede. Eu concordo que as redes sociais desenvolveram um papel muito importante. Elas radicalizaram uma tendência da sociedade de massa, que já é presente nas sociedades tradicionais, de não, quer dizer, que a massa não é racionalista. Então, não adianta você achar que a massa... Esse é o grande problema, digamos assim, também da esquerda progressista. Achar que a massa, de qualquer forma, ela vai acreditar, vai entender que é preciso de ciência, que precisa vacinação, que a terra é redonda, não é plana, e não é bem assim. Na sociedade em rede, isso é mais claro. E, inclusive, você cria novas gerações que realmente vão se formando nestas ideias. Acho que isso tem um papel muito importante na ascensão do populismo bolsonarista, sem dúvida. Agora, eu gostaria de, assim, convidar a Maíra
a desenvolver um pouco mais agora na hora do debate esta parte final sobre os posicionamentos que os analistas têm a favor ou contra um avanço do populismo, talvez em formas diferentes, ou que a partir da vitória do Biden nos Estados Unidos, é possível que vamos voltar para um processo democrático mais tradicional, assim, mais clássico. Quais seriam os argumentos que, quer dizer, o que ela acha sobre isso? A última reflexão, eu acho interessante o argumento da Chantal Mouffe sobre o populismo, um suposto populismo de esquerda. Porém, vou fazer duas considerações. Acho esse argumento um pouco mais ideológico que científico. Por que falo isso? Em primeiro lugar, porque, de qualquer forma, alimenta a ideia de uma simetria entre populismos de direitas e populismos de esquerda, a partir da década de 90. Quer dizer, surgiu um discurso populista de direita, por consequência, surge um discurso de esquerda. E assim vai. E pode gerar radicalizações perigosas, porque a democracia seria justamente o espaço que vai absorver essas radicalizações dentro de um processo de mediação racional e racionalista. Pensar um processo de radicalização populista de um lado e de uma reação progressista do outro, acho uma teoria um pouco assim ideológica. E depois tem outra questão que me parece mais ainda interessante. Quem pode, quais setores sociais se identificariam num progressismo, num populismo progressista, por exemplo? Porque vamos supor que o populismo progressista de esquerda, ele vai ter um papel interessante, vai desenvolver um papel interessante na hora de derrotar o populismo de direita. Ok, tá certo. E lá você vai ter uma aliança interclassista entre setores da classe média com setores até do proletariado urbanizado e até burguesia mais médio-alta, uma vez que vocês querem derrotar o populismo de direita. Mas na hora que você vai no governo, os interesses em conflito são você vai ter interesses em conflito. E como você vai arranjar isso? Como vai você criar um arranjo? Então, é isso que me preocupa nessa teoria, porque, inclusive, pois ela vai cair na teoria schumpeteriana, quer dizer que, no fundo, uma vez que você vai no governo, tem que governar, e tem que governar bem. Porque se você não governa bem, acontece o que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Quer dizer, ele nunca governou bem, ele só se alimenta por uma ideologia, uma retórica, um discurso populista, porém, não está conseguindo governar bem. A minha previsão é que ele é destinado ao fracasso nas eleições. Eu acho que vai perder nas eleições. Essa é a minha previsão. Talvez otimista, mas eu acredito que ele vai realmente perder e que, inclusive, o bolsonarismo vai ficar um setor mais, assim, marginal dentro do espectro político brasileiro, uma vez que Bolsonaro é derrotado nas próximas eleições. Essa é a minha expectativa
acho que esse é o cenário que vai se apresentar. Mas seria interessante a Maíra fazer alguns comentários sobre o último ponto, assim, os posicionamentos a favor e contra esse desenvolvimento, esta evolução do populismo nos próximos anos. E renovo meu parabéns para a excelente exposição. Mais alguma questão, mais alguma pergunta de quem está participando? Dos inscritos, os estudantes, alunos, professores que estão aqui nos acompanhando? Fiquem à vontade. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Apenas pontuar que eu achei interessante como a Mayra ela apresentou como o governo ele acaba não divulgando a informação completa para poder parecer que é um ponto positivo que está acontecendo, como, por exemplo, quando ela apresentou o índice de vacinações, sendo que, na verdade, era o índice de vacinações de primeira dose, não um total. Então, achei interessante a forma como ela abordou o assunto, os exemplos citados, e foi uma ótima contextualização. Parabéns. Mais alguma questão? Se você me permitir, mas eu tenho uma série de questões, mas se você quiser responder antes para o professor Fábio, como você quiser. Como você achar melhor, professor. Não sei, para mim, eu posso responder, eu posso fazer como vocês preferirem, gente. Não, sobre a tua exposição, é excelente, como sempre. Já tinha te ouvido na minha aula, né, você apresentando o texto da professora Figueira, né, que escreve sobre política externa, o manual de 2 volumes da editora Saraiva. O que eu tenho aqui, algumas questões assim que eu fico pensando. Eu lembro muito bem que a crítica ao populismo é uma crítica de esquerda, né? É o caso do Wefort, Francisco Wefort, que foi membro do Partido dos Trabalhadores e depois acabou sendo ministro da Cultura por 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? É um sociólogo que organiza um livro famoso sobre ciência política, que ele fala sobre o Hobbes, sobre o Locke. E lembro do professor Ottaviani, eu assisti várias palestras do professor Ottaviani, na PUC, na USP, né? Então, era uma crítica de esquerda, dizendo que o populismo, dentro dessa visão, né, que é todo o carisma, né, que é aquela visão weberiana, né, a questão da despolitização, né, de impedir a mobilização, né, portanto, a manipulação. E o outro elemento fundamental é a passagem de uma economia rural para urbana industrial, né? A professora Maria Lígia Prado diz isso no pequeno livro chamado Que é Populismo, da editora Brasiliense, né? Mas o populismo, o fenômeno do populismo, ao contrário do que o professor Fábio Gentili diz, é um fenômeno do entre guerras. Porque você tem o primeiro governo Vargas, 1930 a 45, e você já tem o Perón assumindo o ministério na Argentina, você deve ter estudado isso, né? 2 ministérios, ele chegando ao poder através de um golpe, né? Para impedir que a Argentina entrasse na Segunda Guerra Mundial, a Argentina acaba entrando, depois ele acaba sendo eleito. Aí é todo o período da década de 50. E no caso do México, Lázaro Cárdenas, em 1938, nacionalização do petróleo, que depois é privatizado, odiernamente hoje em dia, né? E temos também no Chile. É muito curioso que durante o período de ditadura no Chile e governos autoritários na Argentina, há problemas de fronteiras.
entre esses dois países. Isso eu lembro dos meus cursos de temas de política externa da América Latina. Coincidia, né, situações como essas. Claro que depois tem todo o período da década de 50 até 60, e entra nos governos militares. No Brasil, a gente fala de nacional-desenvolvimentismo continuando até a década de 90, até a chegada ao poder de Collor de Mello, que aí muda o paradigma, chamado de paradigma neoliberal. Mas ele também é um líder populista. E durante esse período, no caso de São Paulo, você tem o fenômeno Paulo Maluf, que é considerado um populista. Mas há a crítica de esquerda, né, como eu já disse, porque a esquerda pensa em revolução e populismo, entrega os anéis, mas não entrega os dedos, né? A ideia de fazer concessões. Aí entra, eu penso, na obra da professora Maria Helena Capelato, que apesar de falar sobre a Folha de São Paulo, né, sobre a Folha, o Estado, sobre o jornal Bravo, como chamava, em suma, falando sobre os jornais, ela depois vai analisar essa situação. O populismo, de alguma maneira, ele oferece alguma coisa. Não oferece tudo, mas oferece algo. Né? Que eu penso que é a Ângela Castro Gomes, que você mencionou na nossa última aula, que você vê que na década de 50 é diferente. 51, 53, Getúlio Vargas é diferente do Getúlio Vargas de 30, 45, apesar da CLT e tudo mais. E eu lembro muito bem que começam as críticas ao populismo aqui no Brasil, quando você tem Kirchner, a família Kirchner na Argentina, Rafael Correia, né, Evo Morales, né, Hugo Chávez, né, o companheiro Hugo Chávez, né, você tem Luiz Inácio Lula da Silva. E eu lembro muito bem que quando se fundou o PT, a ideia era combater o populismo, combater CLT, o corporativismo. A ideia era essa. A ideia era se contrapor, porque havia ainda o PTB, né, que foi perdido ali para a filha do Vargas, né, Alzira, e também havia o PDT. O PDT de Brizola, que depois hoje em dia, é liderado pelo Ciro Gomes. Então, nós vamos contrapor. Nós temos outras propostas. E isso é muito curioso. Aí você fala, Chantal eu li. Eu também achei muito curioso. E o Levinsky também li. Mas eu acho curioso que ele não fala isso. Ele fala que, no caso dos Estados Unidos, o problema são as primárias. É nas primárias que vem a questão do populismo. Porque antes havia membros dentro do partido que impediam, filtravam. Por exemplo, o Wallace chegar ao poder, um racista chegar ao poder. Você tem Nixon, tudo bem. Você tem Eisenhower, você tem Ronald Reagan, você tem a família aí que é o Bush. Mas se impedia, né? Algo como Donald Trump. E que isso acabou se transformando. Diante disso, de autores aqui que eu não conheço, de fato você tem razão. O populismo se apresenta como algo muito indefinido, não é? Muito indefinido. E aí vem a questão, quando você fala de povo versus elite, o povo é um povo assim, amorfo, como disse, é uma coisa que não tem classe, não tem gênero, não tem geração, não tem etnia, não tem raça, não tem nacionalidade, não tem nada, entendeu? É a ideia de povo versus elite. Isso funcionou muito bem em períodos de crise. Crise quando? 30, e você tem um período, como o professor Fábio Gentil diz, o quê? Década de 50. Você tem Eurico Gaspar Dutra e depois Getúlio Vargas, que criou dois partidos, né, o PTB e o PSD, né, e é eleito. E aí você tem toda essa política nacionalista, que era um nacionalismo para inglês ver, né? Que é a ideia de todo esse limite do nacionalismo que fala o Paulo Fagundes Vicentini, na sua tese de doutorado. Tudo bem? Então, quando se fala de populismo, eu lembro que populismo digamos, hoje em dia, Fratelli d'Italia é populista. Movimento 5 Estrelas é populismo, mas o jovem diz, bom, mas eles são a favor da ecologia, e são os mais ecológicos partidos. Eu vi numa pesquisa
É engraçado isso. E o populismo é visto como alguém que promete romper com a ideia do quê? De controle do orçamento, que vai além da ideia da supranacionalidade, quer dizer, você não pode gastar mais do que você tem no teu PIB. E eu lembro, então, diante disso, que há uma mudança muito grande hoje em dia, na atualidade, que o Piketty, né, mostra, que há uma concentração de renda enorme, uma desigualdade social enorme, tá certo? E uma mudança no mundo do trabalho enorme. Você não tem mais torneiro mecânico, a função, a profissão do Lula não existe mais. Não adianta falar Lula é populista, JK é populista. O próprio Jânio Quadros, né, ele foi eleito por uma coalição em que você tem a UDN participando, tanto é que o Afonso Arinos de Melo Franco vai ser o ministro das Relações Exteriores, uma política muito avançada para a época, que é a AP, né? E você tem o sujeito apoiado pela UDN, em que havia Carlos Lacerda, que chamava de populistas. Os populistas, como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, levou ao suicídio, né, de Getúlio Vargas. Então, o populismo é utilizado constantemente, tanto pela esquerda quanto pela direita. É um fenômeno muito curioso. E hoje em dia, idem. Eu acho que se define populismo, como eu disse para o professor português, a gente vê a floresta, mas não vê a árvore, e não vê essa questão do aspecto econômico. Nós estamos passando por não só fake news, não só por redes sociais, mas umas mudanças enormes dentro da organização do trabalho, das relações de trabalho, do emprego, da empregabilidade. E mais do que tudo, uma concentração de renda, que é uma coisa assim devastadora, uma desigualdade social, que isso se demonstra claramente em pesquisas. Quando você vai ver declaração de imposto de renda e o número de ricos, de pessoas ricas, e a diferença enorme entre o pobre e o rico, e até o achatamento das chamadas classes médias. É essa que é a questão que a gente tem que reportar para a MOD, para a Orbán, né? Você não falou, o presidente de El Salvador, e aí a adoção do Bitcoin, né? A gente está vendo o Bitcoin, estou conversando com o meu amigo Denis, falando, o que é o Bitcoin? O que é o Bitcoin? Outro dia eu até postei para vocês uma entrevista com um financista norte-americano falando isso, né? Do Bitcoin e a adoção dele em El Salvador, né? Nas Filipinas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo o fenômeno do populismo é muito interessante, porque ele passou por uma análise de teóricos, né? Eu aqui mencionei alguns, você mencionou outros, né? E que hoje em dia você fala, o que é Donald Trump? Populista. O que é Orbán? Populismo. O que é Duterte? Populista. O que é, sei lá, os irmãos lá da Polônia? Populista. Né? O que é Jair Bolsonaro? Populista. E aí a gente resolve o problema. A gente reporte do passado para o presente e resolve o problema. Só que nós temos outros problemas. Nós temos a China, nós temos o fim da União Soviética, nós não estamos vivendo mais a Guerra Fria, e temos uma questão muito grande, que é 1991 e 89, a implosão da União Soviética, e, portanto, de um modelo que podia se pensar, bom, há uma alternativa, que a ideia é o quê? Da transformação social. Nós não temos mais isso. Deu para entender? Nem a gente pode pensar em Cuba, né? Tudo bem? Então, essa que é a questão, as diferenciações enormes que existem entre o presente e o passado, e como historiadores, eu, economista, historiador, fiz os anos de economia, a gente tem que levar em conta, porque se a gente fica muito no presente, a gente usa um conceito, e o conceito dá conta. Por quê? Porque diz, bom, populismo, eu uso o termo populismo, eu uso o termo autoritarismo, eu uso o termo ditadores, eu uso o termo nazismo, nazifascismo, abaixo o nazismo. Eu já vi, né, pessoal, você sabe o que é nazifascismo, o que é fascismo, o que é nazismo?
Deu para entender? Então, esse conceito, eu penso que deva ser pensado como a professora fez e levado em conta na atualidade para nós pensarmos nós temos um avanço muito grande, né, das chamadas religiões muçulmanas fundamentalistas. A religião muçulmana não é fundamental, mas nós temos o ISIS, nós temos o Estado Islâmico. Por exemplo, no Afeganistão, por exemplo, nessa região que é a Síria, ali, a região que é Síria, Turquia e Iraque, né? Nós temos o avanço da Irmandade muçulmana no Egito, dos grupos muçulmanos, né, em Mali, nos grupos muçulmanos na Nigéria, nos grupos muçulmanos, né, que já estão no governo da Nigéria, nós temos o catolicismo ali, onde tem o cristianismo, desculpe, ali onde tem os poços de petróleo, na Argélia, em vários lugares. E é isso, e a questão, você fala da imigração. A questão da imigração que gera uma ideia que não é só a misoginia, é a questão do quê? Do racismo, é a questão do quê? Da ideia de impedir a entrada de imigrantes, não é? E não pensar, vamos ver a situação da Líbia, vamos ver a situação da Síria, vamos ver a situação do Afeganistão, né? Deu para entender? Então a gente começa a falar de usar esses termos. O termo populismo, ele é usado, agasalha qualquer fenômeno. É essa a minha preocupação. Não, acho ótimo. Obrigada, professores, e Pedro também, pelas considerações, pessoal aqui do chat. Gostei bastante das reflexões. Eu acho que é isso, né? Um assunto que dá para a gente discutir a tarde inteira tranquilamente. E com relação às reflexões, eu fiquei muito pensando, professor Augusto, começar de trás para frente, né? Nas suas considerações da aula passada sobre a questão da floresta e da árvore e tal, né? E essa questão econômica, né? Eu sou muito das relações internacionais, da história, e por muito tempo, assim, tinha economia, mas estava lá, né? Tinha uma certa dificuldade, assim. E a partir da sua fala da aula passada, eu tive uma preocupação muito grande de observar, tanto que eu trouxe os dados justamente para pensar nessas especificidades, porque eu concordo com o senhor. Eu acho que a gente tem os conceitos, eles são muito importantes, eles ajudam a gente a pensar muitas questões, encontrar pontos em comum, mas quando a gente quer pensar casos particulares, é interessante a gente trazer as especificidades, né? E o que eu tentei trazer aqui foi um pouco dessas especificidades brasileiras, né? Então, fiquei fazendo um esforço de geral para específico, para mostrar assim, sim, tem uma questão que tem elementos, a questão do fenômeno do populismo do século XXI, que tem elementos que correspondem a uma conjuntura mundial, que correspondem a uma conjuntura regional, que tem pontos de conexão com outros países, como mencionei muito rapidamente o México, tem os Estados Unidos e outros países também que vocês mencionaram aí na fala de vocês, e o pessoal também pode estar pensando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente quer fazer esse tipo de análise, por mais que a gente se baseie nisso, é importante que, então, que a gente perceba essas diferenças, né? Então, por isso que eu trouxe, ainda que de forma muito pinceladinha, um levantamento dos tweets do Bolsonaro, por exemplo. Porque, sim, a gente tem essas questões, esses problemas de colocar o povo como algo homogêneo, algo unívoco e contra as elites. Mas é interessante quando a gente pega cada caso, né, o caso brasileiro, a gente entender o quanto que esse povo e essa mobilização que o professor Fábio Gentili estava colocando está correspondendo, está sendo utilizada, está sendo baseada, inspirada em reivindicações, em demandas que têm bases sociais, que têm bases econômicas, que tem outros tipos de fenômenos também que estão sendo colocados ali. Então, o que eu acho que é muito interessante, que eu vou fazer um esforço para isso daqui para frente, é justamente perceber essa circularidade também, né? Porque os bolsonaristas conseguem, não só bolsonaristas, eu falo bolsonarista porque eu não quero também falar da floresta, não estou falando da árvore. Porque os bolsonaristas, eles acabam identificando essas demandas e se utilizando dessas demandas, são retroalimentados por essas demandas. Então, uma coisa que vai, uma coisa que vem, uma coisa que vai, uma coisa que vem, e que a gente pode ver tanto nas redes sociais, não só dos bolsonaristas, né? Quem tem amigos, familiares, eu tenho muitos familiares e amigos bolsonaristas, então, assim, quem acompanha percebe a conexão do discurso, percebe como que isso vai avançando no sentido até chegar no molde político. E isso, para a gente que valoriza a democracia, a gente tem que estar atento. Então, assim, concordo que
o conceito de populismo, essas críticas ao populismo, elas continuam realmente, o agasalho, né? Por isso que eu brinquei, eu comecei a aula falando um pouco do quanto que o populismo aparece no Google, nas nossas falas, nas falas dos jornalistas, e por isso mesmo que é importante a gente entender do que se trata. Porque, sim, é um fenômeno que tem natureza de direita e esquerda, que apareceu em diversos momentos, etc. e tal, que ajuda a gente a entender alguns elementos, mas não é, a gente tem que ir além deles, né? Então, tentar trabalhar as experiências, né? Os próprios Casmudi e o Cristóbal, eles têm outros livros, outras publicações em que eles especificam o que eles estão denominando de populismo. E eu acho que vale muito a pena, porque a gente consegue fazer isso, né? Observar a árvore e entender, então, o que propicia tanto a emergência quanto a continuidade dos fenômenos, né? Então, eu concordo com o que o senhor estava colocando, eu acho que sim. E a ideia de oferecer algo, aqui já conectando, né, com o que o professor Fábio estava colocando, e já trazendo os apontamentos de outros especialistas, né? Eu lembro que na minha banca de doutorado, eu convidei o professor Vanderlei Vasilevski Ribeiro, da Unirio, que eu gosto muito, é um professor que estudou as cartas dos camponeses para o Vargas e para o Perón, tal, né? Ele tem vários estudos sobre questões agrárias na América Latina e tudo mais, né? E ele é um dos professores, bom, que eu admiro demais, e ele usa o termo populismo. Assim, ele fala, eu vou usar populismo, vou chamar o varguismo de populismo, o peronismo de populismo. E por quê? Porque ele traz uma outra visão, que é do Carlos Vilas, que considera que o populismo é muito importante para que haja, ou houvesse no passado, uma democratização do bem-estar social. É como se ele dissesse que se não fosse por essas vias que estão amparadas, sim, nas reivindicações populares, nas históricas lutas dos trabalhadores, etc., etc., isso não teria sido possível de outra forma. Então, ele enxerga aqui, eu estou sintetizando o pensamento, né? Claro que é algo muito mais complexo, né? Tem até um livro e tal, tudo mais. Para quem quiser, depois eu passo. Mas, e aí foi interessante que na minha banca ele falou, não entendi porque você ainda não está usando populismo. Eu falei, porque a minha base é muito mais do trabalhismo, né? Eu estou muito mais pensando também na agência dos sujeitos, enfim. Eu estava muito mais com outros interesses, né? Então, aqui eu estou trazendo esse exemplo para falar de um outro ponto de vista, que é justamente do Carlos Vilas, né? Que usa o populismo, acho que é interessante, principalmente para a gente pensar a questão dos populismos de esquerda, entre aspas, ou os progressistas, vamos dizer assim, né? E aí, cada caso é um caso, como vocês bem levantaram. Um outro ponto que eu acho que é interessante, outros analistas que eu acho que são interessantes são esses que a gente estava mencionando, né? A própria Chantal, ela, junto com o Ernesto Laclau, tenta tirar um pouco essa carga pejorativa do populismo, entender um pouco como uma estratégia política mesmo, que tem essas questões que o professor Augusto estava comentando, o professor Fábio também, do agasalho, gostei dessa metáfora, que tem essas questões, mas que ao mesmo tempo permite a gente perceber os elementos comuns e os elementos particulares desses fenômenos, né? Porque eles se alteram ao longo do tempo justamente porque eles podem se alinhar com diferentes ideologias, com diferentes valores. É por isso que, por mais que a gente coloque o Bolsonaro e o Obrador no mesmo saco, a gente tem que, quando a gente dá mais um passo, a gente percebe que o Bolsonaro é muito mais vinculado com questões conservadoras, com questões muito alinhadas com a família e tudo mais, enquanto o Obrador muito mais progressista, né, pensando em outros valores. Acabou de ser aprovada a questão da legalização da maconha no México. Então, quer dizer, são populistas? São. Tem formas absolutamente distintas de governar e interesses absolutamente diferentes. Por quê? Porque junta com a questão da particularidade. Aí eu acho que pode ser interessante da gente pensar, né? Então, de novo, a gente tem as críticas, né? O livro clássico do Jorge Ferreira, que tem o capítulo da Maria Helena Capelato e outros, né? Que apontam justamente para a gente tomar cuidado enquanto analistas, para a gente não generalizar e falar isso aqui é populismo, porque tem essas características e pronto, acabou. Então, vamos partir para as particularidades e, ao mesmo tempo, então, vamos também pensar, às vezes, em outros conceitos, né, como a professora Angela de Castro Gomes propôs o trabalhismo, né, e o Daniel James também, que é um historiador inglês que se utiliza muito do Thompson, né, que é um dos que se preocupa muito com a questão da classe trabalhadora, também se apropria desse conceito para pensar na agência dos sujeitos. Então, acho que, se eu pudesse resumir, assim, vamos dizer, eu acho que a gente pode utilizar, mas considerando também o que a gente quer descobrir com as nossas pesquisas, onde que a gente quer chegar com as nossas pesquisas, né? No caso do meu mestrado, do meu doutorado, eu queria entender muito a agência dos sujeitos. Então, para mim, o trabalhismo foi mais interessante porque eu consegui entender melhor a questão das demandas, das reivindicações das pessoas comuns, né? Agora, se a gente quer entender num outro sentido, nessa estratégia política, nesse diálogo e tudo mais, pode ser que
conceito mais vinculado a esses autores que eu estou mencionando, Casmurro e tudo mais, eu acho que eles oferecem ferramentas interessantes que devem ser utilizadas considerando as particularidades, né? Então, não sei se eu fiquei rodando em círculo, mas é um pouco por aí que eu vou entendendo, né? Então, esses autores acham que dá para usar populismo, assim como o professor Guilherme Casarões, que é um grande professor, eu estou em contato com ele também, porque ele estuda os movimentos de extrema-direita, que eu tenho grande interesse. Ele também acha que dá para usar pela essa questão dos fenômenos políticos, mas quando ele vai fazer as análises dele do bolsonarismo, ele foca na questão e vai dizer, ó, tem essa questão da dicotomia, mas vamos entender, então, quem que é elite, quem que é povo, e quando que isso está sendo mobilizado, né? Inclusive, esse último artigo dele sobre o populismo médico, eu nunca tinha visto essa expressão, achei bem interessante, porque aí também estão tentando reduzir o nível de análise, né? Pensar o caso da cloroquina, por exemplo, como que também são construídas redes que ultrapassam o território nacional, que é uma coisa também que a gente não observa muito, né? A gente sabe das relações entre líderes populistas, etc., mas nessa especificidade de pensar em redes e tudo mais, eu achei uma abordagem interessante, que ele traz junto com o Magalhães. Então, ele também acha que sim. E aí, do contra, são esses autores, né? Eu conheço esses autores que vocês já mencionaram também, e que eu já utilizei muito, eu acho que são muito interessantes também. Então, eu acho que é um pouco por aí. Da questão do Pedro, de como que o governo acaba não divulgando a informação completa, eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que se preocupar demais, assim. Eu sei que vocês que estão aqui, também como brasileiros, sabem, né, do que está acontecendo, mas é interessante fazer um exercício de entrar no Twitter do Bolsonaro, ou do Eduardo Bolsonaro, ou do Ernesto Araújo, ou de qualquer personalidade que esteja muito próxima, assim, e ver a contranarrativa. É muito poderosa, muito mesmo. Parece que a gente está numa realidade paralela. Então, essa maximização dos dados, maximização dos gastos, tudo é o maior. O Brasil é o que mais fez, o Brasil é o que mais deu auxílios, concedeu auxílios. O Brasil é tudo maior de tudo. E quando a gente vai ver os dados que não são do governo, que são os dados que são de outras agências e tudo mais, é um contraste gritante, assim. Então, essa contranarrativa eu acho que é o nosso grande desafio, principalmente porque ela está amparada em fake news, como vocês sabem, e há um grande movimento, né, das mídias sociais e tudo mais, e tem a questão da pós-verdade também, né, a responsabilidade, entre aspas, do sujeito ter que passar a mensagem, se identificar com a mensagem. Então, acho que isso ainda é um grande desafio que a gente vai enfrentar, que está enfrentando, e que eu não sei exatamente como que a gente faz para lidar com isso. Mas aí que a Chantal, para mim, é interessante, né? Eu não li outros textos dela, mas também acho que pode ter essa questão ideológica um pouco complicada. Mas o que eu achei interessante é a proposta de pensar numa frente ampla, assim, que eu entendi, né? É algo assim que, tudo bem, a gente tem passos diferentes, concordo que na hora da governabilidade isso vai dar muito problema, mas no momento de fazer frente, talvez seja interessante no sentido de identificar demandas mais democráticas, né? Pessoas que, tudo bem, talvez não se identifiquem mesmo com o Lula, e tá tudo bem, mas que também se identificam com a democracia, que eu acho que isso é o mais importante, né? Hoje eu estava ouvindo um podcast, já estou terminando a minha explanação aqui, um podcast, O Assunto, da Renata Lopretti, e o podcast era sobre a presença dos militares no governo Bolsonaro, né? Acabou de ser aprovado um decreto, a gente tem mais de 6 mil militares no governo, e esse decreto permite que os militares fiquem por prazo indeterminado, né? Que eu estou simplificando o decreto, né? Que é mais complexo. E aí a gente tem que pensar quais são os riscos dessas presenças também, o que isso sinaliza para a gente, né? Junto com outras manifestações, né? De que as eleições vão ser fraudadas, não vai aceitar eleições fraudadas, se o Lula ganhar, o que vai acontecer, se outro candidato ganhar, o que vai acontecer, porque já está dado que ele vai ganhar. Então, todas essas narrativas, acho que é importante, ou melhor, essas contranarrativas, acho que são importantes da gente perceber, né? Então, nesse sentido que, apesar do conceito ser problemático, etc., acho que a gente precisa muito estudar essas experiências, tanto brasileiras quanto de outros lugares, para pensar, né, os nossos caminhos, os nossos rumos e para onde que isso vai dar, né? Então, é um pouco por aí que eu estou pensando. Não sei se atendi as questões, senão a gente vai conversando. Enfim, não quero tomar muito mais tempo do pessoal também. Mas obrigada. Ótimo, professora Maíra. Professora doutora Maíra. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Fique à vontade, levantando a mão ou colocando no chat. A professora Margarida levantou a mão. Pode falar, professora. Oi. Bom, eu não quero cansar muito a Maíra mais, porque ela está
há quase 2 horas, né, e falando e expondo brilhantemente o seu trabalho, e também que teve a colaboração muito rica do professor Augusto, do Fábio, do Pedro. Mas eu estou pensando o seguinte na questão do tal do povo, né? O povo sem identificação definida, que é a base dos populistas, e eu penso que eu acho que há uma das diferenciações entre as várias experiências que você coloca tão bem, que cada canto é de um jeito e tem uma conformação e tudo mais, é a gente identificar a base daquela determinada experiência, né? Especialmente agora, onde eles se apoiam muito nas mídias sociais, e as mídias sociais, por enquanto, a gente não conhece ainda o perfil exato dessas mídias sociais, de toda essa população que está em torno, porque são muito grandes, são em quantidade muito grande e é razoavelmente nova, então é bem difícil, né? Você identificar pelas mídias sociais o perfil. Não é impossível, mas é difícil, acho que já deve ter esse estudo, mas a gente não tem isso muito claramente, né? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar um pouco para entender as bases, né? As bases da determinado fenômeno, determinado político e tudo mais, porque senão fica muito personalizado, né? O populista, o Getúlio, o Bolsonaro, o Trump, ou isso, aquilo, quando, na verdade, é ele mais quem, né? São eles e mais quem. Uma coisa que eu penso, um elemento que eu penso importante na América Latina é o crescimento do setor do neopentecostalismo, né? Eu acho que esses foram a base. O neopentecostalismo que eu falo é uma reforma do pentecostalismo que surge a partir dos anos 70 com uma série de modificações, e que torna hoje os movimentos a um passo de se tornarem partidos. Alguns já existem, né? A se tornarem partidos políticos e governos, né? Então, eu acho que isso ocorre, não é só no Brasil, está ocorrendo em toda a América Latina, o crescimento do neopentecostalismo, né? Então, eu vejo que esse é um fator importante para a gente compreender o perfil desses novos políticos que estão surgindo, né? Então, não existe um povo com definição de cara. Não é um povo, eles, elite, e nós, povo. Esse nosso povo tem uma definição aí, né? E que eu acho que é uma coisa que diferencia e que pode melhorar e aprimorar esse trabalho é justamente a definição dessa base, né? Mas você está avançando bastante e eu fiquei muito feliz de ver seu trabalho e também acho importante as ponderações do professor Fábio, professor Augusto. Acho que isso aprimora muito seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Bem, pessoal, alguma outra pergunta, alguma outra questão, dúvida, esclarecimentos? Eu tenho alguns equívocos que eu quero corrigir. Semana passada eu falei de 5G, e o gasoduto da Rússia à Alemanha, né, que é a discussão aí do embargo, da impossibilidade das sanções, né, que a Rússia sofre, a finalização dele faltam apenas 121 quilômetros, não 1.200, tudo bem? E aqui eu quero lembrar que o professor Fábio Gentin tinha falado de Gino Germani, Laclau, Ernesto Laclau, a gente leu, né? E, aliás, a gente tinha uma crítica feroz, né? Tanto contra o Gino Germani quanto o Ernesto Laclau na minha época, né? E lembro que a discussão em torno de 30, né? Boris Fausto, o professor Carlos Alberto Vicentino, o professor Edgar Dedeca, é mais a discussão dessa teia do fato. Não se discutia populismo.
se discutia o Bock, se discutia como um fato, dentro da não visão positivista, mas o fato vai sendo uma armadilha que vai prendendo cada vez mais pessoas, né? Vai enredando, né? E o professor Boris Fausto dizendo aqui que houve apenas o rearranjo, né? Dos grupos de poder, né? Que perdem esse poder em 32, e aí nós temos a Revolução Constitucionalista, e há um rearranjo, como houve o rearranjo ali, quando houve em 38 a tentativa dos integralistas chegar ao poder, que depois o Getúlio absorve, né? Então, essa discussão toda do populismo é muito interessante, porque ela lembra do governo Juscelino Kubitschek, tem um pessoal da PUC que analisa assim, onde foi montado o sistema de repressão, de interrogar as pessoas, de prender, de informação, tá? Governo que vem lá com o Getúlio Vargas e o governo de 50, né? 51, 53, e com Juscelino Kubitschek. Eu fiquei surpreso, né? Que tem uma política externa interessantíssima, lançamento da OPA, né? A LAUC, né? A questão toda ali do Banco Interamericano de Desenvolvimento, CIES, né? A discussão em torno da CEPAL, né? Mas, em suma, eu acho que essas mudanças que ocorrem hoje em dia, eu lembro do professor Márcio Postman, né, daí do Instituto Luiz Inácio da Silva, o Luiz trabalha com ele, mostrando essas mudanças na organização do trabalho, na composição da chamada camada, né, operária no Brasil, né, no mundo. Né? Não existe mais o operário que existia na formação, na fundação do partido como o PT. Né? Nós temos aí a informalidade, o sujeito a terciarização, né? Nós temos as novas tecnologias, isso tem que ser levado em conta, e é talvez aí que emerja, que surja, né, o fenômeno do populismo, tem alguma aderência, né? Na questão mesmo de concentração de renda, de desigualdade social, de desemprego, que atinge basicamente na Europa os jovens, que é um fenômeno. Você falou de 14%, né? Você tem um monte de informalidade e você tem um monte de situações de emprego eventual, né? De emprego por contrato por pouco tempo de trabalho, né? Que não é... No nosso caso, na universidade, você tem um professor substituto, né? Que é um monte, né? Você tem o CLT, você não tem mais o professor estatutário, né? É pouquíssimo, né? Então, nesse sentido, como a esquerda não dá uma resposta, muitas vezes, você tem SPD na Alemanha, o Partido Democrata na Itália, o Partido Socialista na França, a gente viu semana passada que se dissolveu. Agora o Macron ganhou algumas eleições em algumas cidades porque o Partido Republicano golista o apoiou. Não é? O Partido Republicano também. Então, nós temos uma situação diferente. Bom, pessoal, alguma outra questão? Então, eu agradeço a professora Maíra, né? Espero que semana que vem a senhora possa participar, apresentando a professora Margarida e participando do nosso debate, professor Fábio Gentili. O jogo já começou, o senhor deve estar aí nervoso, aí, tenso para acompanhá-lo, né? Então, Forza Itália, cuidado para não confundir com o partido do Berlusconi, Forza Itália. E semana que vem, a nona aula, professora Margarida Nepomuceno, e daí depois só faltaria uma aula que é dia 16, véspera das minhas férias, que eu começo as minhas férias dia 17 de julho, né? E tudo bem. Pessoal, eu vou interromper a gravação. Alguma outra questão? Fábio, Maíra, professora Margarida, acho que parece que saiu. Nada. Só quero agradecer muito os comentários, as reflexões, vou levá-las, e a gente segue em contato. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que esteve aí até agora, os professores. Obrigada. Obrigada, pessoal. Ótima aula, professora.
Eu esqueci de lembrar que o grande técnico da Unesp que vai nos ajudar a publicar, a transmitir essa nossa aula de grandes temas de política internacional do século XX e XXI é o Luciano Goulart. A gente não pode esquecer do Luciano Goulart, né? Que é ele que faz todo esse trabalho. Bem, obrigado. Então, eu vou desligar aqui a Stella está participando também aqui. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, professores. Bom jogo aí.